Lá da PEC da transição, a expectativa da equipe do novo governo é de que a proposta tenha o relator definido ainda hoje, após a apresentação do texto. A proposta da equipe do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, prevê despesas de 198 bilhões de reais fora do teto de gastos para custear o Auxílio Brasil, o futuro Bolsa Família, de R$ 600, além de outras promessas. E para tratar desse assunto, o Jornal da Manhã conversa agora com Gabriel Leal de Barros, sócio e economista-chefe da Rio Asset e ex-diretor da IFI, da Instituição Financeira Independente. Bem-vindo, Gabriel. Bom dia. Bom dia, Lívia. Obrigado pelo convite. No início eu falei que a expectativa com a apresentação do texto final da PEC é de que haja a definição de quem vai ser o relator. Espera-se que seja o mesmo relator do orçamento de 2023, senador Marcelo Castro, mas ainda há muita indefinição a respeito de qual vai ser o tamanho e a duração também desse furo no teto de gastos. Essas articulações devem caminhar em que direção? Favorecendo mais o que o governo está pretendendo ou o que principalmente a oposição quer no Senado e na Câmara dos Deputados? A gente tem visto vários balões de ensaio, né? Vira e mexe a gente vê uma ou outra versão maior ou menor. Então, a impressão que está dando é que o novo governo está testando para ver qual que é a versão da PEC que cola, né? Digamos assim, qual que é a versão que o mercado acaba aceitando e estressa menos. 200 bi, como você colocou no começo da reportagem, assim, não tem como a gente pagar uma PEC de waiver, que na verdade nem é um waiver, né? Porque o waiver, a gente sabe que o waiver é algo temporário, né? Algo específico para um ano, e a proposta de 200 bi que foi apresentada pelo novo governo, ela propõe aproximadamente 200 bi para sempre, né? Então, durante todo o mandato, é impossível a gente pagar essa conta. Se a gente fizer a conta de trajetória de dívida e déficit fiscal, a gente não consegue estabilizar essa dívida, a dívida cresce de forma ininterrupta. Por isso que o mercado está reagindo muito mal, né? A percepção de risco fiscal para essa PEC, essa proposta que o novo governo apresentou, ela é muito negativa, a gente não consegue estabilizar a dívida e, para isso, a gente vai ter que aumentar muito imposto, né? Para conseguir estabilizar, vai ter que ter um aumento brutal de carga tributária. Então, a proposta não é boa, espera-se, né? Acho que o fato do Congresso ser mais de centro-direita dá um alento para a gente esperar que nas negociações esses 200 bi recuem para alguma coisa em torno de 100. Mas o conteúdo que foi divulgado é muito negativo para o país. Agora, Gabriel, vou abrir para os nossos comentaristas participarem da entrevista, começando com você, Diogo Schelp. Gabriel, bom dia. A gente vê aí a maioria dos economistas mostrando justamente o risco de se gastar tanto acima do teto de gastos, né? De se abrir esse espaço no teto de gastos, o impacto que isso teria em inflação, dívida pública e assim por diante. No entanto, há um grupo de economistas que consideram que não há um problema. Um exemplo é um artigo que saiu ontem, né, se não me engano, na Folha de São Paulo, de economistas rebatendo um outro artigo de Pedro Malan, Arminio Fraga e assim por diante, falando sobre esses riscos. E esse artigo fala que é preciso ver a sustentabilidade da dívida pública e avaliar isso com base, por exemplo, em critérios de risco país, como o que é adotado pelo JP Morgan. Já o Nelson Barbosa, que faz parte da equipe de transição, que foi ministro de Dilma Rousseff, diz que basicamente é preciso considerar que há um crescimento econômico e então é preciso ver qual é a relação desse gasto com o PIB e que esse permaneceria igual ao atual no ano que vem com esse estouro do teto. Como que você avalia essas posições? Então, a gente precisa olhar não só o valor da PEC, né, o valor da proposta, mas também a composição. A composição é muito importante. A proposta do Nelson Barbosa, que mantém o gasto constante, né, em proporção do PIB, ele está propondo um aumento de 136 bilhões, e a ideia por trás disso é de que, com esse aumento de 136 bilhões, você mantém o gasto constante em percentual do PIB e está tudo bem porque você não vai ter uma expansão fiscal, né? Você só está mantendo estável a despesa. Mas a coisa é um pouco mais complicada porque quando a gente olha a composição desses 136 bilhões, tem muita coisa ali que pressiona a demanda, né? E aí vai pressionar a inflação. Por exemplo, o próprio Auxílio Brasil, o adicional de criança, o salário mínimo,
tudo isso é pressão de demanda que acaba virando inflação e atrapalha o Banco Central no controle da inflação. Então, além do valor em si, como a gente está na fase, o ponto do ciclo econômico que a gente está, é forte, a economia está crescendo acima do seu potencial. Né? A gente está com um crescimento econômico esse ano muito forte e acima do potencial de longo prazo da economia. Quando a gente está nessa situação, você dá um choque de gastos, né? Uma expansão fiscal muito grande, isso faz com que você divirja da sua meta de inflação cada vez mais difícil de você atingir essa meta de inflação por conta desse choque de demanda que vira inflação e o Banco Central fica desafiado, né, para controlar essa inflação. Sim. Então, não é só uma questão de valor, de manter essa estabilidade, que é o que o Nelson Barbosa está propondo, a composição e a fase do ciclo também são muito relevantes. E como a composição tem essa pressão muito forte de demanda, a gente diz o seguinte: multiplicador fiscal é acima de 1. O que é isso? Multiplicador fiscal é quando o governo gasta R$1, quanto que vira PIB. Se a relação for 1 para 1, a gente diz que o multiplicador fiscal é de 1. Se a relação for acima de 1, isso vira demanda, vira inflação. No caso dos gastos que a gente está que estão sendo debatidos para compor esse 76, eles vão dar um choque de demanda e vai gerar todo esse problema. Então, assim, não é o momento, não é correto, não é adequado fazer uma expansão fiscal desse tamanho nessa fase do ciclo. Se a economia estivesse em recessão, como a gente estava em 2020, né, quando bateu a pandemia, o governo atual, o governo Bolsonaro, fez isso. A economia teve um choque negativo da pandemia, desacelerou bastante, e aí o governo veio gastando para estabilizar esse crescimento. E deu certo, funcionou. Então, o ponto de partida faz toda a diferença. O nosso ponto de partida atual não favorece que esse tipo de decisão fiscal seja tomada. Na sequência, a pergunta do deputado Coronel Tadeu. Gabriel, bom dia. Você falou de inflação. Inflação é uma palavra que assusta muita gente hoje no Brasil. As classes mais ricas praticamente desprezam se vai ser de 5%, de 7% ou de 10%. Um produto custa hoje 10%, a semana que vem, ou no mês que vem, ou nas próximas semanas vai custar 11%, 10%. Mas a classe mais pobre, ela sente isso. Sente no feijão, sente no arroz, sente em todos os produtos básicos que ela compra no supermercado. A minha pergunta para você é o seguinte: que outra alternativa essa equipe econômica poderia apresentar ao invés de ficar praticamente exigindo ou extorquindo esse cheque de 200 bilhões? É muito alto, nós sabemos que é muito alto. Mas que outra alternativa ele poderia se socorrer nesse momento para tentar bancar uma promessa que foi feita em campanha e que a gente está vendo a dificuldade de ser cumprida? Tem várias medidas que o novo governo poderia adotar. Eu fiz algumas simulações e encontrei rapidamente aproximadamente 700, até um pouquinho a mais, mas 700 bilhões de reais de economia potencial em 10 anos, se algumas medidas forem adotadas. Vou comentar basicamente sobre 3 delas. A primeira é a fusão de políticas sociais, né? A gente tem várias políticas sociais que acabam sendo tocadas de forma descentralizadas. Então é comum que um beneficiário receba até 3, 4, 5 benefícios diferentes. Então tem um espaço para fazer uma fusão de políticas sociais. Quanto é que dá isso? 190 bilhões de reais em 10 anos. A outra medida importante, que inclusive já está no Congresso, o governo atual, o governo Bolsonaro enviou, mas o Congresso não concluiu a apreciação, reforma administrativa. Uma reforma administrativa que não pegue os servidores públicos atuais, pegue apenas os novos servidores públicos, ou seja, uma reforma factível, né, politicamente possível, crível de ser feita, economizaria mais de 230 bilhões de reais em 10 anos. E tem um terceiro driver, que é a revisão do abono salarial. O abono salarial é uma política social que custa mais de 20 bi por ano atualmente. Ela não beneficia as pessoas socialmente mais vulneráveis. Ela acaba vazando, digamos assim, para os quintis de renda, para as pessoas mais ricas. E aí tem vários estudos também aplicados, inclusive do Banco Mundial, do insuspeito Banco Mundial,
mostrando que é preciso rever essa política. Ela é muito cara e ela é ineficiente, ela não chega de fato em quem precisa. Se a gente mexesse nessa política, a gente está falando de mais de 250 bi de reais de economia em 10 anos. Ok. Com ela mantida, é só um redesenho da política, não seria uma extensão da política social, né, do abono. Então, se a gente mexer nesses 3 drivers, a gente consegue economizar bastante recurso. E tem a agenda que o atual governo começou, que precisa continuar e aprofundar, que é uma agenda de digitalização do governo. Essa agenda de tornar o governo mais digital é super relevante, dá para economizar bastante dinheiro com isso, inclusive evitando que a gente pague benefícios de forma irregular. Ok. Quando você não tem essa digitalização, quando o governo está, digamos assim, analógico, né, digamos, as informações estão basicamente em papéis ou em sistemas descentralizados, isso gera uma dificuldade de você fazer esse cruzamento, né, e evitar o pagamento de concessões irregulares. Então, essa digitalização do governo, botar tudo no Big Data para cruzar por CPF, os programas que são pagos, também é muito importante, é uma quarta fonte de economia de recursos. Então, possibilidade de corte de gastos, ela existe e ainda é ampla. A gente precisa explorar essa possibilidade para botar na mesa um plano fiscal que fique de pé. Perfeito. Gabriel Leal de Barros, sócio e economista-chefe da Rio Asset e ex-diretor da Instituição Fiscal Independente, analisando a PEC da transição aqui no Jornal da Manhã. Obrigada pela entrevista, Gabriel. Bom dia. Eu agradeço. Bom dia.